Olá pessoal, seja bem-vindo ao Bem-vindo Morumbi. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a importância da comunicação para a saúde plena. E aqui conosco uma convidada importantíssima, queridíssima Érica, Érica Neca. Érica Nechar. Nechar, desculpa. Tá tudo certo. Érica Nechar, psicóloga integrativa e será um prazer receber ele, ter esse papo aqui. Já percebi que vai ser bem descontraído. Minimamente divertido, né, Cleiton? Porque uma das métricas da minha vida é vamos nos divertir e nos dedicar, porque assim a gente consegue bons resultados. Ai, que bom. Érica, então, por favor, comece se apresentando. Fazendo as devidas correções. Eu sou psicanalista, integrativa, trabalho... Psicanalista integrativa, não decorei. Isso. Agora... Tá tudo certo, a gente vai fazendo as correções. Meu nome é Érica Nechar, eu trabalho aqui no Morumbi, tenho consultório há muito tempo, já quase uma década, trabalhando aqui na região, gosto muito de estar aqui, e a minha especialização e toda a parte terapêutica de comportamento que eu trabalho a partir do ajuste de comunicação. Eu escrevi um livro sobre isso, chamado Comunicação Terapêutica, e ali eu ensino, não uma fórmula de bolo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas são indivíduos muito específicos e cada um tem que encontrar a sua forma de fazer as coisas. Mas a comunicação, ela é universal, ela é um instrumento rico e todos nós temos. Ainda quem não pode falar, pode se comunicar de outras formas. Então, ajustar a comunicação é facilitar a vida. Que maravilha. Érica, obrigado por ter aceitado o convite. E acho que, como porta de entrada da nossa conversa, eu queria saber de você o quanto que a comunicação impacta na saúde plena. Porque dentro da minha metodologia eu trabalho com os pilares da saúde. Então eu sou educador físico, né? Então, a saúde física, a saúde mental, a saúde profissional, a saúde espiritual e a saúde, o que eu não falei? Emocional. Então, são os 5 pilares que eles em equilíbrio eu julgo ser o sucesso da saúde plena. O quanto a comunicação pode ajudar dentro desse processo de saúde? Olha, mais do que ajudar, Cleiton, eu acho que a comunicação, ela precisa ser vista como a base de todos esses pilares. Porque a primeira coisa é nós não repetimos padrão em um único lugar na nossa vida. Então, uma vez que a gente esteja pecando ou esteja menos eficiente em comunicar numa área pessoal da vida, nós também vamos trazer isso para a área profissional, para a área emocional, tudo está tangendo. Eu sou uma terapeuta integrativa. Você nunca vai me ouvir dizer partes do ser. Eu acredito no todo. Eu acredito que o ser precisa ser olhado de forma holística, integral. E a comunicação tange todos os seus 5 pilares. Então, eu acredito que a comunicação vai sendo ajustada, às vezes, na terapêutica, para uma pessoa, para um indivíduo, é mais difícil ela falar sobre a sua relação emocional ou espiritual, mas fica mais simples para falar para ela sobre a relação profissional, por exemplo. Então, esse é um caminho eficiente e amoroso e assertivo para a gente começar a trabalhar pontos do seu comportamento. E a comunicação entra por esse lado. Por outras pessoas, o espiritual pode ser mais fácil. Sem dúvida. Então, os caminhos são muitos. Mas a ferramenta é a comunicação. É isso. Concordo. Inclusive, você trouxe aqui um dos pilares, que é o espiritual, onde eu acredito, com quem você conversa, né? Às vezes você pode obter a sua saúde espiritual através de uma conversa com você mesmo. Sim. Eu acho que esse é um assunto que eu gostaria de explorar. A conversa com você mesmo, você se conhecer, o autoconhecimento, você se ouvir, você poder falar com você mesmo, porque eu pratico isso. Quando eu estou sozinho, às vezes eu preciso resolver alguma coisa, eu tenho as minhas ferramentas que geralmente ou invariavelmente são as ferramentas esportivas, e eu utilizo a comunicação comigo mesmo. Então, eu vou nadar a partir de um determinado período onde meu cérebro está oxigenando mais, eu tenho clareza sobre a minha voz. Né? Eu estou falando comigo mesmo. Então, eu vejo que isso traz esse resultado. Preciso do paz espiritual, eu vou surfar, onde eu tenho conexão com a natureza. Então, eu vejo que essa comunicação espiritual,
Como que você aborda dentro da sua metodologia? Olha, eu atendo pessoas de diversos credos e dogmas, mas também atendo muitas pessoas espiritualistas, como eu, que não se apegam mais a dogmáticos, mas Uhum, acreditam num poder divino, num poder maior. Não importa como você chama isso, uhum, importa que você conecte a sua essência a isso. E para você fazer isso, você precisa passar por um longo treinamento, dependendo de onde você sai, uhum, logicamente, uhum. do nível de dor que você sai comportamental. Para você se conectar com a tua divindade, com o teu eu primordial, você precisa fazer um bocado de cura, né? Comportamental, emocional, Uhum. mental. Crenças, né, Érica? Muitas vezes. Toda a nossa história vem permeada de recursos, mas também de desafios, né? Uhum, Nós somos seres em conflito, conflitantes. Nós precisamos do conflito enquanto seres para poder progredir. Então, naturalmente, a gente vai criando arestas e vai tendo que desfazer isso. A comunicação, ela vem de uma forma muito importante, que quando você está no processo de se curar e de já estar, né, num estado melhor em que você se ama, se aceita e está se conectando com a sua divindade, a sua comunicação, no primeiro processo, quando pessoas não estão nesse lugar ainda de se amar, aquelas pessoas que nem conseguem olhar nos olhos, nos seus próprios olhos no espelho, né, e passar por esse processo de comunicação dizendo, eu te aceito, você tem valor, para você mesmo. É você tá uhum, conversando com você no espelho. E uhum. depois, quando você vai fazendo essas, eu chamo o que você faz de meditação ativa. É muito rico e importante. As pessoas acham que meditação Obrigado, eu não sabia. Eu falava é, assim, eu pensava comigo assim, eu preciso fazer meditação. você tá Agora você me trouxe a fazendo, você solução. tá fazendo. Impossível ficar parado. Você Então, já, exato. Por isso que eu digo, o ser humano é individual. Não adianta se você tem um nível de energia muito alto e aí você quer começar a fazer uma meditação de 30 minutos sentada, não vai conseguir. Se a tua meditação, ela é ativa, é quando você surfa, é quando você corre. Tem donas de casa que eu ensino fazendo lavando louça, né? Você sabe que há pouco tempo atrás eu ouvi uma reportagem de ultra-atleta, eu me foge os uhum, nomes, vocês vão me desculpar, e tinha uma neurocientista estudando este homem, as sinapses neurais, como é que ele conseguia ficar 3, 4 dias em prova, porque um ultra-atleta fica 3 dias em prova. E o que ela descobriu nos estudos dela é que ele entrava em estado meditativo nos primeiros 5 minutos de qualquer atividade que ele fazia. Por isso, ele conseguia suportar todo o nível de desafio físico, mental e emocional que ele enfrentava sendo ultra-atleta, meu Deus porque do ele entrava céu. em estado meditativo. Então, se isso não é um Uma silêncio mental. mental. Tem, inclusive, eu até brinco com meus alunos que tem eu brinco com eles, um dos principais exercícios que eu prescrevo dentro dos meus treinamentos é o abdominal prancha, né? Que vai Aquela fortalecer aquilo lá, delícia, todo mundo sabe. onde 10 segundos viram 5 Isso. Então, eu minutos. vou te trazer aqui uma história que vai de encontro a isso que você está falando. Geralmente a gente faz séries de 1 minuto, certo? Um Sim. minuto você já fala assim, Meu nossa, Deus do já céu. tô É morrendo isso, aqui. é isso. Qual é o recorde? Qual é o recorde que você imagina que seja de um indivíduo ficar na posição de prancha sem, sem sair da posição? Eu vi isso no Guinness, É isso aí. não sei se era mais de 30 horas, alguma São coisa, 11 11 horas. horas. 11 Eu não horas. sei que eu achei um Que é absurdo, uma meditação, né? É uma porque a meditação. pessoa, na meditação a gente transcende Uhum. toda a parte física e material e Perfeito. se conecta com um outro plano mental, né? Uhum. Quando você vai falar de espiritualidade, vai falar Uhum. de energia, a gente entra Uhum. numa outra conversa, a gente está numa outra rua de conversa. Mas no final do dia, para você começar a ter essa conversa, você primeiro precisa fazer as pazes, a comunicação curativa, aquela que você vai buscar teu eu primordial, a tua essência, a tua divindade, se conectar com a divindade que está do lado de fora, para você extrair a tua melhor essência, é a base, a comunicação. Uhum. Não adianta você querer, não, eu vou ser um ser melhor, mais expandido. E aí você não consegue nem sequer fazer um elogio a si mesmo. Entendi. Você não consegue ter uma ideia sem pensar que você é idiota. Quantas Primeiro vem o julgamento, né? pessoas? A primeira pergunta que eu faço para as pessoas que passam pelos meus programas é: quantos segundos você leva para encontrar o seu primeiro defeito quando você olha no espelho? Uhum. Essa é a minha Uhum. métrica, Uhum. porque as pessoas acham que a comunicação externa, ela é ferina, ela é muito prejudicial, e é verdade. Existe uma passagem bíblica que diz, né? É uma história bíblica, na verdade. Uma pessoa chega para Jesus e diz: Jesus, eu pequei, eu falei mal de uma pessoa. Uhum. Ele falou: tá bom,
Então você pega um travesseiro de pena, sobe na torre do sino e espalha esse travesseiro de pena e depois você volta e fala comigo. A pessoa foi, subiu a torre, espalhou as penas do travesseiro e voltou e falou: Jesus, eu não entendi. Ele falou: agora vai lá e pega. É isso aí. Assim é o mal da Uma palavra. comunicação, né? Só que a palavra a gente coloca para fora, mas tudo que está para fora dá para dentro. Os primeiros ouvidos que ouvem o que a boca diz é o de quem está falando. Se eu tenho boas palavras para o mundo, eu certamente tenho boas palavras para mim. Se eu só tenho... É o poder da É a comunicação, a frequência. frequência. E Érica, é muito difícil as pessoas interpretarem isso como uma prática no seu dia a dia. Eu acho que esse é o grande desafio que eu trazendo para o meu mundo, tá? É muito difícil as pessoas iniciarem uma prática de uma atividade física. Hoje é muito mais fácil, as pessoas estão mais conscientes, as gerações mudaram, mas eu vejo a dificuldade das pessoas incluírem uma atividade física dentro do dia a dia. Como que é essa reflexão? Como é que você trabalha esse novo hábito? Porque isso é um hábito, É um né? hábito, Você é um precisa hábito criar, treinável. treinável. Você precisa criar esse hábito nas pessoas. Quais são as ferramentas que eles podem encontrar para essa autoajuda? As ferramentas, elas são simples e, como tudo na vida que é duradouro, precisa ser consistente. A consistência vem da persistência. Eu falo que difícil é você continuar nesse mesmo lugar que você está, que você já não cabe, que te traz dor. Quando eu dou treinamentos e palestras em comunicação, eu digo, eu vou te fazer 2 promessas. A primeira, você vai continuar tendo exatamente o destino que está reservado a você. Pra Eu você, não você é posso único. mudar nada disso. Só que se você aprender a se comunicar com eficiência, você vai fazer desse destino uma coisa possível de ser ultrapassado e mais leve. Hoje, eu tenho 100% de certeza, a partir dos meus 10 anos de terapêutica, mapeamento de comunicação e tudo que eu faço envolvendo desenvolvimento pessoal e comunicação, que 80% de todo o sofrimento que a gente passa na vida somos nós que causamos. Nós que causamos com uma comunicação falha conosco, com os outros, sendo mal interpretados, deixando para lá, pensando que o óbvio existe e deixando de comunicar o essencial. O básico, né? O básico. O básico, né? Então, quando você ajusta a sua comunicação, você vai tirando os ruídos. Sabe quando a gente tem empresa que não tem a rádio peão? Na nossa vida, a gente tem uma incrível rádio peão que a gente mesmo cria. Quando você é apresentado a ferramentas de ajuste de comunicação diária, o que eu ouço no meu consultório, Érica, eu vim aqui arrumar o lance da minha empresa, o meu casamento está melhorando. Érica, aqui é o que eu sempre falo. Eu, como um provedor e promotor da saúde, eu utilizo o podcast como uma ferramenta para ajudar pessoas, né? O meu propósito é ajudar pessoas, independente se eles são meus alunos ou não. Não é esse o objetivo do canal, e sim propagar informações de fácil acesso. E trazendo isso para dentro de pessoas que não terão o acesso a uma terapia, o que elas podem fazer em casa? Quais são o método, ou método não, mas os exercícios que elas podem praticar dentro de casa que podem auxiliar nessa melhoria da comunicação pessoal? Olha, que pergunta incrível. Eu acho que melhor do que qualquer método, e olha aqui, a minha comunicação terapêutica tem um método, é as pílulas que a gente pode trazer para transformar a vida hoje. Eu sempre gosto de dizer que hoje é o dia da sua transformação. Se teu coração bateu hoje, começa hoje, não importa. Aceite os convites. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa é estabelecer que o óbvio não existe. Todas as coisas precisam ser ditas. Ditas, explicadas e esclarecidas. E a segunda coisa que a gente tira um caminhão de pedras da vida é: deixe de projetar, pensar o que o outro quer dizer, imaginar o que o outro quis falar. Pergunte. Quando você está se sentindo acuado, chateado, se sentiu agredido, pare e pergunta: o que você quis dizer com isso? Quando a gente sai dessa obviedade de ler as pessoas, a gente ouve coisas incríveis. Quantas vezes cria-se uma animosidade natural quando você pergunta: o que você quis dizer com isso? E a pessoa explica, e por mais que não tenha feito sentido nenhum para você, no sentido assim do raciocínio dela, você entendeu que não tinha algo para te ferir, era só um jeito de pensar. E isso faz baixar as reatividades do mundo. A gente fica menos brigão, a gente fica menos reativo, menos em estado de luta e fuga.
E isso traz uma ponte. É um momento em que você deixa de construir muros para construir pontes relacionais da sua vida. E por que é tão difícil simplificar essa comunicação? Porque a comunicação, acho que parte do princípio que ela é simples, né? Porque a gente é ser humano e a gente quer projetar. A gente quer entregar para o outro criar nosso. Eu falo que são os presentes de grego. Eu penso assim, logo eu acho que você pensa assim. pensa. Né? Eu tô magoado, eu tô chateado com uma coisa, logo eu acho que você me atacou. Tem uma coisa que a gente diz, né, no budismo. Uhum. É você. É porque o fulano... Assim, é você. É uma reflexão importante. Toda vez que você está sentindo que o mundo está te apedrejando, para, respire e diz, sou eu. Sim. Né? Trazer para a primeira pessoa. Uma outra coisa que eu posso deixar aqui de dica é sempre se comunique em primeira pessoa. Isso baixa as reatividades das relações. Quando as pessoas têm opiniões, e opiniões não são verdades, são só pontos de vista. Se você está levando a opinião dos outros como verdade e está se magoando e se ofendendo o tempo todo, o problema está em você e não no outro. É você. Então, entregue sua opinião como um interessante ponto de vista seu. Diga, eu penso dessa forma. Como você pensa? Sobre esse assunto, eu acho que poderíamos ir por este caminho. Como você acha? Isso é criar espaço para o diálogo. Eu sou mediadora. Em mediação, a gente aprende que toda vez que as pessoas se sentem fazendo parte da solução, existe 70% mais chance das pessoas aderirem e realizarem o que combinaram. Maravilha. E Eric, saindo desse âmbito espiritual, quero puxar um pouco agora para o meu lado, para o âmbito físico. Agora você falando com clareza, colocando na mesa o processo por uma simplificação da comunicação, que eu acho que é a chave para muito sucesso. Sim. De forma muito natural, acontece no dia a dia, atendendo alunos, atendendo meus amigos, né, que são hoje minha família, meus alunos. E você falando dessa maneira, eu venho resgatando na memória o quanto a comunicação ela é importante para a mudança de estilo de vida das pessoas na saúde física. Sim. Então, se nós voltarmos aí um pouco nos anos, a gente vai lembrar que entraram as aulas de ginástica com música, comunicação. Sim. Com o professor com uma orientação direta, comunicação. Né? Eu tive, durante 30 anos, eu lembro que tinha atletas que funcionavam com o meu estilo de comunicação, que era super... Era incrível, dava match. Dava match. E outros que eu não conseguia quebrar a barreira da conexão. E, obviamente, tinha uns que a gente desistia um do outro, porque... a gente se despedia a gente despedia de uma maneira... porque não tinha... Mas hoje, olhando e ouvindo você, eu entendo que essa conexão, ela faltou a comunicação. Né? Então, assim, a saúde física, né? Além desse universo em que eu posso contribuir com essas minhas experiências, o que mais a comunicação ela influencia? Olha, você abriu uma caixa de Pandora agora, Cleiton. Né? Muita coisa, sem saber. Eu sou psicanalista. Eu sou assim, eu sou meio fução, sabe? Eu fuço nas caixas. Eu sou psicanalista com especialização em linguagem do corpo. Uhum. Então, para mim, tudo, absolutamente tudo vem da mente. E tudo é criado pela mente, tudo pode ser descriado pela mente, né? Corrigido pela mente, inclusive as questões físicas. São as crenças, né? São as dores, são as crenças, são os padrões limitantes. Então, eu acredito, e sou prova viva, cotidiana, de que tudo pode mudar, inclusive problemas ósseos, desestruturação óssea, é possível mudar com comportamento/comunicação. Você muda a forma de lidar. Ontem ainda estava fazendo uma mentoria à noite, e a gente estava treinando essa parte da comunicação em que você cocria com a sua nova realidade. Se uma pessoa chega com você e ela vai treinar, ela já está no desafio, ela está no esforço, não é uma coisa inerente a ela ainda, ela está querendo construir um novo hábito. Primeira coisa que se precisa fazer, né? Esse aluno precisa chegar e todos os dias dizer assim, eu estou indo para me apaixonar por treinar. Eu estou em processo de construção da paixão pelo meu corpo ideal. Quando você vai trazendo uma comunicação convidativa, você tem uma tendência a ter menos resistência, porque nos 90 dias de mudança do comportamento, que é a neuroplasticidade,
O maior desafio não é você fazer o que você se comprometeu. É você brigar com a tua mente, com o teu corpo, com a tua mente lá brigando com você, conversando com você internamente. Não vai, amanhã vai chover, amanhã você vai estar com dor nas costas, amanhã você vai... Não é isso? Sim, sim. Então, assim, quando você vai deitar no dia anterior, sabendo que você tem que treinar no dia seguinte com o Cleiton, você vai deitar e dizer assim, Você já vai... eu vou ter uma noite incrível, porque amanhã vai ser um dia que eu tô um passo à frente do meu desejo, de realizar o desejo. Você trouxe aqui a neuroplastia, né? E você trouxe exatamente o período em que eu ofereço aos pessoas que estão iniciando o período de adaptação. Eu falo assim, ó, durante 90 dias, talvez eu seja o pior cara da sua vida. Você vai me odiar, mas quer dizer que a gente está conectado. Mas eu preciso que você entenda que seu organismo ele vai passar a produzir os neurotransmissores, serotonina, endorfina, do bem-estar através do estímulo da atividade física. Sim. Então, desta maneira é como eu aplico o meu método da saúde. Você quer a sua saúde? Então, muitas vezes, a pessoa passou 40 anos estragando seu corpo. Assim, não é na vida louca. Exatamente, vamos lá. Vamos falar. A vida não é em uma semana que você vai mudar isso. Exato. Você precisa de novos estímulos e novas aceitações. Então, a pessoa que ingere 3.000 calorias, 4.000 calorias por dia, aí você vai no nutricionista e fala, não, você precisa ingerir 1.000 calorias. O cara entra em parafuso. Acabou o mundo, Acabou né? o mundo. Então, acabou toda a fonte de prazer. Acabou. Da comida. Então, como é que a gente, dentro da neuroplastia, fazendo esse paralelo com a realidade da vida, a vida da como vida, ela é. né? A vida como ela é. Como é que você desenvolve esse processo nesses 90 dias? São 3 meses. São 3 meses de pura conversa mental autossabotadora. Né? Porque inteiro. o tempo todo tua mente vai tentar te convencer de que não. Você não precisa. Que você não tá precisa... chovendo. Não, esquece. Você também não queria tanto assim. Né? Seu corpo não tá precisando... Você já viveu 40 anos assim, para que você vai mudar? Né? Eu tenho uma regra de ouro sobre isso. Se você sabe que a tua conversa mental tá te sucumbindo, vai lá e faz. Né? Começou a conversa mental, pensou 2 vezes naquela coisa, na terceira você vai levantar e vai fazer. Senão você vai procrastinar. Senão você vai procrastinar. Senão a sua conversa mental vai ganhar. E a questão toda é o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade altamente viciada em cortisol. Viciada nesse bem-estar. E o bem-estar rápido, aquela serotonina braba, rápida da tela, do TikTok, não, do pulsar. Então, naturalmente, a gente esquece dos 40 anos de sedentarismo e quer, no tique de 2 dedos, que tudo aconteça. Né? Precisa ter um encontro com a maturidade, deixar a infantilidade de lado. Né? Os processos de desenvolvimento emocional, comportamental e também estruturação do corpo, eles precisam passar por um detox. Os 90 dias da neuroplasticidade, você vai trabalhando a mente, a comunicação, porque também você se comunicava de uma forma diferente. E você está construindo várias coisas ao mesmo tempo, são pilares ali. Eu acho que são a tríade de uma pirâmide, para o teu corpo seguir um caminho que você deseja, um novo. Então, todo dia você tem que ganhar, bater papo com o ganho secundário. É isso, não tem jeito, não tem outro jeito. Você com você mesmo, você lutar contra suas crenças. Qual é a única voz que nunca cessa na sua vida, Cleiton? A sua. Quem tá falando o dia inteiro na tua orelha? É a tua mãe, é tua mulher, teu marido, teu filho? Não, é você. Então, mude a frequência. Né? Se você sabe que é de manhã que a coisa pega para você, comece ouvindo áudios motivacionais. Eu tenho alguns tipos eu acredito muito nas curas frequenciais. Então, dentro dos meus programas de tratamento, eu produzo material individual para os meus pacientes. São meditações curativas, são frequências, são exercícios que as pessoas vão ouvir para internalizar nos momentos mais difíceis do dia delas. Érica, eu não sou paciente ainda, não tem problema. No YouTube tem tanta coisa incrível, tem tanta palestra motivacional. Então, assim, naquele Hoje a gente tem acesso, né? Cara, é incrível, fantástico. Né? Eu produzo muita coisa, mas eu indico muita coisa do YouTube. Lógico. Porque nosso objetivo é a saúde, né? Exato, a cura. A cura, né? Tudo que vier para nos auxiliar é aceito. Nós queremos o bem do mundo. Sem dúvida. Então, assim, se você sabe que de manhã, e aquela coisa, a forma como você acorda é a forma como muda a chave do seu dia. Se você levanta, se você acorda e antes de você nem sempre abrir o olho, você já está pensando
na loucura que é o seu dia. Uhum. Em quantas formas você vai desistir dos seus projetos hoje? Então esquece, porque você está focado no teu eu do passado. Você não está focado em criar uma nova assinatura energética. Uhum. Então, o que a gente precisa fazer? Criar mantras. Mantras não são orações. Mantras são falas gatilho que você vai se lembrar do porquê. Qual é o teu propósito hoje? Né? Eu falo que eu faço há tanto tempo isso que você já percebeu que a gente entre o despertar e o abrir o olho tem um gapzinho de tempo? Uhum. Uhum. Eu faço isso há tanto tempo que nesse gap, nesse meio tempo, o meu cérebro já starta a minha frase. Né? Você é corajosa. Pra cima. Né? É Eu tenho tudo de meu bom. mantra. Aí né? você cresce. É isso. Porque eu tô me lembrando, eu tô programando o meu cérebro para ele trabalhar na frequência que eu quero. Então, o meu mantra passa por palavras assim: você é imparável. Isso Você aí. é corajosa. Ou seja, nós temos mais uma vez a ferramenta das comunicação auxiliando na cura, né? No caso do... Auxiliando na permanência dos projetos, que é o que você está falando, as pessoas desistem. Ser resiliente, né? Tem que ter resiliência, né? A persistência, ela vem com um trabalho árduo. Eu falo que difícil é ficar no patamar anterior. Isso aí é difícil, porque é um lugar em que você está patinando, é uma poça de lama que você já não suporta mais estar, mas você também não quer sair, você não consegue sair, e na hora do desespero você acaba voltando e fala, não era tão ruim. Zona de conforto. Era sujo, mas não era tanto, ou era ruim, mas não era tanto. Era ruim, era ruim. Se não fosse ruim, você não tinha tentado ir para outro lugar. Sair, né? E, Érica, mais uma vez, trazendo para um dos pilares Vamos lá. Que eu, de forma muito intuitiva, sempre fui também uma pessoa muito bem relacionada, tenho grandes amigos, graças a Deus, e eu vejo a comunicação social um dos pilares importantes para a saúde plena. Então, hoje eu tenho amigos, né, que são os meus amigos de esporte. Vamos jogar tênis com amigos. Sempre mandar uma mensagem que eu vou receber uns 2 ou 3. E eu, né, só fazendo um gancho, praticava atividades competitivas. Tá. Né? Jogava tênis, vou jogar o ranking. Vou nadar, vou competir. Mas alguma coisa me incomodava, né, nessas competições. E eu percebi que o meu objetivo não é a competição. Meu objetivo é a relação. O meu objetivo é estar conectado com alguém e se eu entro numa quadra de um lado desses 30 metros, eu não quero ganhar do outro. Eu quero melhorar a minha prática, a minha técnica, desenvolver novas estratégias para eu poder vencer comigo mesmo, mas eu não quero derrotar. Eu não estou preocupado com isso. Tenho 50 anos, esportista amador, mas o meu objetivo maior é ter uma conexão naquela 1h30, naquelas 2 horas, com uma pessoa em que eu confio. Confio nos valores dessa pessoa. Então, outra coisa, o que me faz sair da minha casa? Né, o que me faz sair da minha zona de conforto? Tá com minha esposa, tá com meus filhos, dando risada. Um dia por semana. Todas as terças-feiras eu tenho um churrasco dos meus amigos do meu condomínio, onde eu cuido deles. O meu propósito nós estamos juntos e um tem que zelar pelo outro. Né? Uma zeladoria. Relação. Uma relação. Né? Então, isso para mim é uma saúde social. Eu poder escolher as pessoas com quem eu me relaciono. E eu, como você disse, criar um mantra. Hoje é o dia do churrasco. Minha esposa, vai ter churrasco? De novo, vai. Porque eu quero dar risada, eu quero estar com meus amigos. Eu tô com 50 anos, eu não sei mais quanto tempo eu vou ter tempo para criar novas amizades. Essas que eu tenho hoje, eu preciso fazer jus a essas amizades, a cultuar esses amigos. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque a comunicação, quando você deixa isso claro para as pessoas e você pratica de uma maneira leal a amizade, a comunicação, ela reverbera como um estado positivo, uma saúde positiva, saúde que eu chamo de saúde social. Sim. Né? Como é que isso dentro da sua... como é que você aborda o tema saúde social dentro da sua metodologia? Eu acho que é um tema muito delicado hoje, onde nós somos soterrados pela nossa rotina, pelo nosso cotidiano. Nós estávamos aqui no backstage falando sobre que a gente está perto, espacialmente, o quanto foi possível estar aqui por causa disso, mas nós estamos numa cidade grande, né? Que tudo leva 2 horas para chegar. E aí a gente todos os temas tangem sobre isso, o treino, o físico e a saúde social,
pelo que é inegociável na nossa vida. Uhum. Quando a gente define inegociáveis, nós precisamos comunicar. O Uhum. meio que mais nos atrasa e nos leva para Uhum. padrões anteriores é o meio em que a gente vive. A família, os Uhum. amigos, o bairro, as pessoas com quem a gente convive. Por quê? Não é por maldade. As pessoas tendem a tentar te trazer por uma personalidade anterior, Uhum. porque por aquelas elas sabem lidar. Com aquela anterior, elas sabem lidar. Com essa nova, elas não sabem lidar. Por exemplo, quando você instituiu o seu churrasco da terça, provavelmente você teve que explicar algumas vezes para as pessoas que você gosta por que você não ia fazer outra coisa e ia Sem para o dúvida. churrasco da terça. Eu cancelei N o compromisso, inclusive aula. Inclusive eu parei. Eu tenho meu horário que eu paro. Eu vou. É isso, porque para você se tornou uma atividade inegociável. Uhum. E isso é incrível. Nós precisamos olhar para isso. Essa semana, uns 15 dias atrás, eu estava tendo um debate isso na minha casa sobre isso. A gente debate muito sobre temas e coisas. Eu tenho um companheiro incrível que a gente fala sobre todos os assuntos. E aí, ele estava desgostoso lá com uma situação. Eu falei, olha, eu acho que eu não sei quantas vezes eu já passei por isso. E eu fiquei muito de bode, muito derrubada. E ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. E para mim, todas as vezes que eu passei por um desconforto da vida social, Uhum. eu parei e pensei, por que é que eu estou vivendo isso? Eu cheguei todas as vezes à conclusão que eu não tinha botado energia o suficiente para cultivar bons amigos. Eu não coloquei como pedra fundamental e inegociável. Eu na minha vida, abri mão da terça-feira do churrasco para atender mais um paciente, para estudar mais alguma coisa. Então, as coisas na vida da gente, elas têm a energia que a gente coloca, não é mágica. Você não fica com músculo só de ver o teu amigo treinar. Uhum. A mesma coisa são as relações pessoais, profissionais, de casamento, com os filhos. Não brota da árvore. Uhum. O que brota é a energia que você coloca e se debruça. Quando o tema se torna inegociável para você, você cria uma comunicação muito eficiente e assertiva de dizer isto não é negociável. Isso vai acontecer na minha vida de qualquer jeito. É o equilíbrio, né? Entre os pilares da saúde, né? Vamos lá. Agora eu queria entrar numa outra aqui que a gente... Eu dei toda essa volta, Érica, Tá bom. pra gente chegar numa aqui, que é a saúde profissional. Né? Eu Bora. realizo muitos... realizo eventos, congressos, workshop, palestra, falando sobre saúde plena dentro das empresas. E eu promovo nessas empresas experiências que levam as pessoas a entenderem que a saúde não é... A prática da atividade física muitas vezes não é a academia. Às vezes a minha prática de atividade física é uma caminhada no final de semana. Se você não faz nenhuma, a prática da caminhada física, aquela que eu tenho acesso, é a melhor que você tem no Sim. momento. Né? Então, eu levo essa mensagem, levo novas experiências para dentro das empresas e eu vejo com muita frequência, até temos produtos que fazem o elo dos chamados feudos, que é a falta da comunicação. Então, às vezes, eu coloco as pessoas, as empresas, as equipes misturadas dentro de uma canoa havaiana para eles poderem entender a sinergia do movimento em conjunto para o progresso, né? Para a progressão da canoa. E eu vi lá que a gente estava falando de uma forma muito rápida antes da gente marcar a nossa conversa, que você atua dentro da comunicação dentro das empresas. O que você encontra de dificuldade? Me conta, me ajuda para poder também... O top 5 das empresas é, primeiro, a falta de objetividade em comunicação. As pessoas rodeiam muito. O ambiente corporativo é um ambiente que as pessoas querem ter muito tato, muita delicadeza. Eu falo que antigamente a gente dizia que era o Cerca Lourenço, né? Você fica aquela enrolação, fala e não diz nada, né? E somado hoje a uma situação muito limítrofe e delicada, que são os grupos, a formação dos grupos de inclusão. Isso tomou um espaço dentro do corporativo em que as pessoas estão sempre tangendo uma zona de perigo. Então, fica todo mundo construindo muros e não pontes. Né? Quando nós começamos a ser objetivos e assertivos, assertividade em comunicação é você entender e se fazer entendido. Né? Você evita um caminhão de problema. Então, hoje, eu trabalho muito comunicação com autorresponsabilidade nas empresas e liderança eficiente.
onde você vai criar uma comunicação em que chegue de A a Z nas equipes, o líder consiga respeitar limites sem perder o foco do que é o objeto da ação da tua empresa. Porque o que acontece hoje, houve uma distorção de foco e objetividade. Hoje, as pessoas, de uma forma geral, não só no corporativo, Tá. elas estão muito mais ocupadas em querer falar para o mundo qual é a sua, por exemplo, opção sexual, do que efetivamente mostrar no teu currículo o que é que você, quais são suas proficiências pelo qual você preencheu aquele cargo. Uhum. Houve uma inversão, como se o Concordo. ponto focal na tua empresa, o ponto focal é qual é a tua Sua entrega. expertise, qual é a tua entrega, Essa entrega. né? Não importa a outra coisa. Não no sentido de vamos ignorar, mas no sentido de vamos Prioridade. só respeitar, porque, Sim. inclusive, aqui ninguém vai fazer sexo. Uhum. É. Tem empresas, inclusive, que têm políticas severíssimas sobre namoro e casamento dentro da empresa. Se você conhecer uma pessoa, um vai Sim, ter que compliance. sair, Sem um vai ter que dúvida. sair. Sem dúvida. Então, eu acho que tem uma inversão. Quando a gente coloca em pauta a comunicação objetiva, onde você define e estabelece o objetivo daquela ação, daquela função, daquele grupo estar funcionando, cria-se uma sinergia e esses assuntos que são satélite, eles não ocupam o espaço focal do trabalho. É lógico que eu acho que a gente sai de um lugar, a gente tem que pensar na história. Nós saímos de um lugar onde os direitos eram massacrados, nós vamos falar lá, né? Lógico. A gente tem uma história que Sem acontece, dúvida. só que nós nos tornamos, você sabe, eu vou te contar uma coisa. Vou Por fazer favor, minha lógico, fala. minha primeira Agora vai formação, eu falar. sou advogada, Você é né? advogada? Formação? Pois é. Olha Trabalhei só. muito tempo na área de família e sucessões. Aham. Então a gente entende a história, né, do trabalho, a história do direito trabalhista no país e da onde veio todo esse patriarcalismo judiciário. Mas está no momento da gente começar a rever. E já está acontecendo. As coisas precisam ir para os seus devidos lugares. Nós só encontramos hegemonia, equilíbrio nas relações. E ouça que eu não digo justiça, porque a justiça é polar. Né? Se você já ouviu uma piada da ministra Carmen Lúcia, ela dizendo assim, o advogado ele não mente. Ele cria uma hipótese para a verdade que ele acredita. Então, justiça Tem é muito recurso, né? polar. Nós precisamos trabalhar o equilíbrio e a equidade, sem perder foco no que é o objetivo e o objeto da empresa. Quando todo mundo está olhando para o mesmo lado, o que acontece é que está todo mundo olhando para o lado. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. A comunicação fica difusa. Então, é Perfeito. papel do líder, dos gestores de equipe, sempre colocar em pauta o que está importante. E eu vejo, tá? Eu trabalhei no mundo corporativo também, vários projetos grandes e empresas grandes, médias, e eu vejo essa grande dificuldade da comunicação com as novas gerações. Então, assim, se você tem um líder... Os Gen Z! Eu tenho líder, subordinado de 30 anos que quer estar no cargo do líder de 50 anos, porque ele acha que no GPT, no chat GPT, ele tem todas as informações que ele precisa para liderar, só que ele não tem a experiência, ele não tem a maturidade para poder fazer o papel do líder, né? Como é que você comunica isso para essa pessoa, para esses subordinados, para essa equipe? Muitas vezes não comunica. Quando a pessoa vem preenchida, não há espaço. Quando você está com a tua mente e a tua convicção preenchida, não há espaço para qualquer composição, né? Então, é a mesma coisa. Como é que eu motivo um funcionário? Não motiva, manda embora. A pessoa tem que chegar motivada, é ela que tem que trabalhar. Ela tem que receber, né? Simples, né? Você não é team leader. Lógico. Você é líder. Sem dúvida. Né? Então, a gente primeiro, uma coisa que eu gosto de dizer, as pessoas falam, é a geração mimimi, isso tem que mudar. E se essa for o novo formato do mundo? Você vai se adequar, arrumar a sua comunicação e encontrar meios de se fazer compreender, ou você vai ficar jurássico na cadeira falando, mas é assim mesmo, porra, essa galera... A vida é cíclica. E se essa for o novo jeito de lidar? Talvez nós tenhamos que viver um degredo no mercado de trabalho, onde as coisas vão desandar bastante, e é a minha opinião pessoal, porque vai começar a faltar emprego, já está acontecendo, as empresas chamando a mão de obra 50 a mais para voltar, porque ninguém está dando conta, né? E eu acho que todas as partes vão ter que se rever.
né? Um tanto dos líderes que vão ter que desenvolver uma comunicação eficiente, uma liderança, porque lembra que a gente está vindo de um contexto social onde a liderança ela era por imposição. E hoje a liderança ela vem por composição, onde o líder ele tem que estar parceiro e demonstrando. Antigamente era o mando que manda. Manda quem pode, obedece quem tem As estruturas juízo. mais antigas ainda resiste alguns modelos As nesse empresas sentido, né? mais familiares ainda têm essa Familiares, manda né? quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas hoje, o que é mais eficiente é a liderança com composição. Só que esta composição, pensa numa coisa, composição não é abrir a guarda e ir embora. No final do dia, o líder tem que bater meta. Ele tem que mostrar número. Tem gente ali esperando os números. Ninguém está brincando de casinha. Então, a questão toda é, primeiro, parar com a fantasia. Olha, você não quer, meu querido? Muito obrigada, né? Vá com Deus, né? Não ficar naquela obrigação do, não. Às vezes você vai ficar com a sua posição ali descoberta por um tempo porque simplesmente não tem, mas vai chegar. Só que existe uma coisa da comunicação primária. O que eu mais vejo em empresa? As pessoas ficam instalando bodes expiatórios e ficam naquela frequência de comunicação dizendo, isso não vai dar certo. A gente não acha pessoas. No mercado não tem gente. Não é verdade. Tem gente boa. Hoje é a minoria? Mas tem gente muito boa. Então, ao invés disso, porque você é o mesmo exercício de fala, só que muda a frequência. Porque você diz, estamos em busca da melhor pessoa para cumprir essa coisa. Né? Vamos buscar, estamos no mercado. Quem você conhece que tem um perfil incrível, vai buscar. Você muda a frequência da empresa. Ó, vou te dar um exemplo. Lógico, eu dei um treinamento, uma ocasião, para uma empresa de contabilidade, era gigante. E aí, dentro do pessoal que atendia, que era o pessoal do dia a dia, né? Aquele pessoal da contabilidade, eles trabalhavam num salão gigante. E aí, eles tinham uma coisa incrível que eles falavam assim, os clientes, aqueles clientes amaldiçoados, usavam essas palavras. Aqueles clientes caroço. Eles ficavam com aquele cliente que nem bola de ping-pong. Empurrando um pro outro, vai atender. Eu sentei com os líderes e com as equipes, eu falei assim, existem clientes que vocês desejam demitir? Porque vamos falar o seguinte, cada pessoa que está aqui representa uma verba para vocês, é dinheiro para vocês. Então, pensa que essas pessoas estão trazendo dinheiro, elas são saquinhos de dinheiro. Tem saquinho de dinheiro que botando na balança tá pesado demais? Você não tá afim? Aí começaram a pensar, não, até que dá pra gente aguentar. Não, essa pessoa, ela tem um jeito. Então, olha, aquele colega, ele consegue se comunicar com essa. Óbvio. Esse colega consegue se comunicar com aquele. É o exemplo que eu dei lá atrás dos meus atletas. Nós criamos toda uma inteligência de análise dos clientes que eram considerados mais nevrálgicos. Criamos uma estratégia de comunicação em que as pessoas tinham pessoas específicas, porque vamos falar a verdade, de um leque lá de não sei quantos clientes, no final do dia não eram nem 3% os que eram nevrálgicos. Mas bastava um daqueles. Fazia um barulho danado dentro do... Não bastava um daqueles tocar o telefone, a equipe inteira, de A a Z, baixava a frequência e dizia, pô, o cara, pô, chato pra caramba. Fazia assim, ó. Quando nós redistribuímos e falamos, olha, você dá conta, você tem paciência com o jeito dessa pessoa. Você pode assumir esse cliente, ele só fala com você, posso. Quando o cliente começou a ligar, o pessoal falava, fulano, seu cliente. Ele não era mais o estorvo, ele não era mais aquele amaldiçoado. Ele era um cliente que eu escolho ter na minha casa. Mas eu sei que ele precisa ter um cuidado diferente. Uma atenção diferente. É a comunicação, né, Érica? E tá tudo bem se você quiser demitir cliente, tá? Tem cliente que a gente não dá conta. Eu falo que nem Jesus foi pra todo mundo, né? A gente não dá conta. Tem bastante. Mas quando você lembra que você pode exercitar o poder de escolha... e você escolhe ficar, você muda a tua frequência e tua comunicação para ficar da melhor forma. Não é como se você estivesse engolindo uma coisa. Verdade, sua escolha é sua, né? Érica, nós trouxemos aqui o assunto da comunicação e eu gostaria de trazer o assunto do nosso bairro. Vamos lá. O nosso querido bairro, Morumbi. Morumbi, tá? Então, quando eu falo Morumbi, eu trago as pessoas aqui para falar sobre o bairro. Mais uma vez, trazendo a comunicação como ferramenta de elevação de energia do nosso bairro, que a gente só ouve coisas ruins, né? Trânsito, é violência, não sei o quê, é subida. Então a gente ouve, a gente escuta, desde que eu nasci aqui há 50 anos, eu escuto muito dessas anedotas, vamos chamar assim. E
E eu trago pessoas aqui que fazem o bairro funcionar. Sim. E eu trago essas pessoas que sentam aqui na mesa justamente para falar o que o bairro tem de melhor e o porquê que você, indo na sua comunicação, que a gente muda a frequência. Muda a Aqui é pra gente frequência. falar o bem do nosso bairro. É Então, assim, isso. tá bom. Já que você fala tão mal, por que você está morando aqui? Né? Eu sempre pergunto essas pessoas, quando as pessoas vêm me falar assim, tá bom, e o que você está fazendo aqui? O que você faz aqui? Porque aqui tá insuportável. Cara, faz 5 anos que você fala a mesma coisa. É. Né? O trânsito tá piorando. Eu falo assim, e você? Né? Então, eu trago aqui as pessoas que podem agregar para o nosso bairro, que cuidam da saúde do nosso bairro. O que é cuidar da nossa saúde? Sou eu, é você, é um médico, é um psicólogo, é um dentista. São as pessoas, ou então um comerciante, personal, alguém. um educador físico, no meu caso, que vou à casa das pessoas, desenvolvo projetos. A padaria, que ela está ali para receber as pessoas, alimentar as pessoas, sentar as pessoas, terem um momento e um lugar para poder sentar e se desenvolver. Então, assim, o que você indica do nosso bairro? O que você gosta de fazer no nosso bairro? O que você tem o seu consultório aqui, né? Sim, tem meu consultório aqui. Eu vou falar que chegou o dia. Eu falo que eu cocrio tanto com as coisas incríveis que eu acho da minha vida que chegou o dia. Primeiro de tudo, eu vou pedir uma parte só para dizer, gente, quem ainda tiver naquele grupo, né, infeliz, que fala todos os dias, toda a capivara da noite e da manhã do Morumbi que aconteceu de coisas ruins, sai desse grupo, termina com isso. Porque você está elevando a tua frequência. Tem uma coisa incrível que é o seguinte, o foco do medo é uma energia que te leva para aquele lugar do que você mais tem pavor. Então, assim, o tempo todo você está alimentando o teu medo, o medo é encabrestador. O medo consome a tua vida. Então, assim, se você faz parte desse grupo, sai, gente. Isso aí não é vida. Eu já saí até do grupo do meu condomínio, porque as pessoas só reclamam. Eu nunca nem estive, eu tenho notícias. Não tive. Eu vou falar um negócio assim, eu tenho pessoas que eu conheço que já não estão mais no número, estão fora da cidade, inclusive estão em outros estados, e ainda participam. Eu não sei qual é a necessidade. É a mesma coisa de assistir programas daquelas mazelas humanas. Todo mundo sabe que existe. Gente, a gente não vive no Shangri-La, tá? Então, assim, a gente mora no Morumbi, a gente mora em Santana, a gente mora na Lapa, vai acontecer a mesma coisa. A questão é o quanto você fomenta. Eu crio a minha realidade diferente, né? Então, assim, o que eu amo no Morumbi? Eu falo que a gente é uma ilha. Então, aqui, se você se promove, se você se permite viver o Morumbi, você vai fazer ótimos amigos, você vai ser conhecido pelo dono da padaria, pelos atendentes, pelo dono da lojinha. Então, você compra até fiado aqui, gente. Porque nós somos uma comunidade. E eu acho que esse senso de comunidade, de bairrinho... Eu sou criada no interior, em Piracicaba. Então, eu gosto muito dessa vida interiorana. Então, estar num lugar em que eu sou conhecida, que eu chego, as pessoas me cumprimentam pelo nome, para mim é muito valoroso. Porque isso é a conexão genuína social. Você não precisa todo dia estar lá tomando café com a sua amiga, mas essa ambiência de proximidade, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano precisa se entender enquanto um ser inserido numa sociedade. Como é que você vai conseguir estar ali pertencente a esse grupo Morumbi se você só fala mal dele? É aquele tio que vai lá, aquela prima que só vai falar mal da tua vida, né? Então, assim, seja o parente legal, seja o parente bom. Eu falo assim, olha, eu recebo pessoas no meu consultório de todo lugar de São Paulo, né? O que eu faço? Eu sei que nós temos a questão do trânsito, das entradas e saídas. Eu sempre direciono meus pacientes que vêm de mais longe para vir nos horários de baixa de trânsito. Eu estou facilitando a vida deles. Lógico. Né? Então, assim, o objetivo na vida da gente é facilitar. Facilita. A vida já tem a sua demanda. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Se você pudesse deixar uma frase motivacional no outdoor, no meio da Giovanni Gronchi, para as pessoas passarem às 8 horas da manhã, todos os dias, eu ler aquela frase e se automotivar, o que você escreveria nesse outdoor? De qualquer uma rasgada. Difícil isso, né? Difícil. Mas é uma mensagem. O ambiente que você vive é o que você faz. Pense com leveza. Excelente. Que bom. Érica, poderia continuar, percebi que mais 2 horas. Ia ser facinho. Ouvindo, é bom. Aprender, trocando. Que delícia. Mas infelizmente temos tempo, né? Tem tempo. Agradeço pelo carinho, pela recepção do convite emergencial, né? Agora! Eu é que agradeço a oportunidade. Eu falo que as infinitas possibilidades do sim estão em cada convite, em cada disposição de alma que a gente tem. Dúvida. Então, assim, é difícil eu recusar algo que não faça sentido para mim.
quando eu vejo ali um propósito, eu falo, eu me esforço, porque os sims vêm de tantos lugares. Quando a gente abre mão do controle na vida, Sem dúvida. a gente conhece pessoas incríveis. Eu não conheci o Cleiton, Sem conhecendo dúvida. hoje. Obrigado. Fui super bem recepcionado, obrigada pelo convite. E acho que se abrir para o novo, se abrir para novas possibilidades, se abrir para conhecer pessoas. Todas as pessoas que nós precisamos conhecer estão até 7 pessoas de nós. Olha Portanto, só. quanto mais pessoas você conhecer, mais Olha. rápido você chega em quem precisa. Obrigado, Érica. Ah, querido, eu que Que agradeço. conversa maravilhosa, gostosa, leve, como a vida tem que ser. É isso. E mais uma vez, pessoal, agradeço a audiência. Espero que todos tenham gostado. Mais um capítulo do Bem-vindo Morumbi. E nos siga lá no Instagram, no YouTube. Dá para ouvir também no Spotify quando você estiver no carro. Sem É o maravilhoso. vídeo. Ótimo. Conteúdos de valor, né? Seja bem-vindo, Morumbi. Tchau, pessoal. Obrigado.